E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Sena, eu sou fisioterapeuta e também sou osteopata. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pé do atleta. Na verdade, a gente está continuando os vídeos. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá dar uma olhada no nosso conteúdo, que ele está bem legal. E essa parte hoje do nosso bate-papo vai ser sobre prevenção, exercícios e aquecimento do tornozelo e pé. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que pensar em educação. Então, para alguém que vai prevenir algo, ele tem que entender minimamente o que vai acontecer. Então, nós temos uma atividade física, por exemplo, a corrida, por exemplo, exercícios de salto, outros tipos de exercícios, como ciclismo, como jogar vôlei, jogar basquete. A gente vai precisar trabalhar essa região do tornozelo. O tornozelo, ele faz um movimento como se fosse um movimento de dobradiça. Então, vai ter uma pinça, dois ossos, e um osso no meio que vai fazer essa rotação, esse movimento de como se fosse uma roldana aqui nesse ponto, uma dobradiça. E a outra parte é a parte da adaptação do pé, o movimento para dentro e o movimento para fora. Então, quando a gente pisa no solo, a tendência é que a gente tem que amortecer o nosso peso, então amortecer o contato no solo, e depois o nosso pé tem que ficar rígido para poder responder a isso e fazer e servir como uma alavanca de propulsão do nosso corpo. Então, os exercícios de aquecimento do tornozelo, que nós vamos falar em seguida, e também do pé, eles vão se dar a partir desse arco aí, que é a formação do nosso pé. A gente vai ter um arco nesse primeiro pé de cima aqui, que é um arco mais próximo de uma normalidade das pessoas. Não é que não exista um pé anormal, o pé de cada um é normal para si. Então, vai ter um arco aqui, que nós vamos ter um arco que ele é um pouco mais alto. Então, o arco um pouco mais alto, ele vai tender a ter uma estrutura de elasticidade na parte de baixo do pé um pouco menor. Então, a gente tem que trabalhar, quem tem o pé, o arco um pouco mais alto, vai ter que trabalhar um pouco mais a elasticidade dessa fáscia, que é um dos locais de absorção do pé quando ele toca o solo. Essa imagem aqui, isso aqui é um pé dentro de um sapato, dentro de um calçado, pode ser esportivo, pode ser de trabalho, pode ser para você ir para a escola. Então essa formação ele faz com que a musculatura lateral do pé, que abriria esse dedo aqui na direção, afastando um dedo do outro e também o dedo mínimo, a gente começa a não usar tanto essa musculatura que a gente chama de abdutora, que vai abrir os dedos, separar os dedos. Então esse dedo, o dedão que a gente chama o hallux, né, que é o dedão do pé, ele vai para baixo do segundo dedo. Ou então ele sobrepõe fazendo o segundo dedo, que a gente chama dedo em martelo, como se fosse uma coisa mais ou menos parecida assim. E o que vai acontecer com isso? A gente vai ter uma sobrecarga na parte lateral do hallux, né, do dedão, na parte lateral do dedo mínimo e também na parte superior do segundo dedo. Então isso geralmente a gente vai ter uma calosidade, o nosso pé começa a sofrer. Quem vai fazer uma caminhada, por exemplo, que fica andando muito tempo com o pé desse jeito, tem uma tendência a sofrer nessa parte de baixo aqui do pé. E às vezes faz uma calosidade aí também. Então o ideal é que a gente trabalhe essa musculatura para poder abrir bem os dedos e posicionar bem o tendão. Essa imagem aqui do lado, nós vamos ver que o tendão está desalinhado do metatarso, que é esse dedo aqui, essa parte do osso. Então, o metatarso está aqui e o tendão ele teria que estar alinhado aqui para poder se inserir aqui na frente e poder levantar o nosso dedo, quando ele faz essa elevação do dedo. Só que nessa imagem, por conta do uso excessivo de calçado e a não exercício de abrir os dedos, esse tendão ele fica mal posicionado, ele começa a tracionar o dedo, em vez dele fazer o levantamento, ele começa a tracionar o dedo fazendo um movimento para dentro. Essa daí é uma imagem, um raio-x, isso é bem comum aí no ciclista, ele não quer tirar de jeito nenhum a sapatilha dele, ele adora sapatilha, se pudesse ele ficava o dia inteiro pedalando, e no caso desse daí, é só uma brincadeira lógico, ele foi fazer o raio-x com a sapatilha. Então o que acontece quando a gente olha esse raio-x aí? Vou fazer um desenho aqui, vou usar uma caneta. E aí, aqui seria o metatarso, o primeiro metatarso. E esse primeiro metatarso aqui, ele vai ficar com um alinhamento errado quando a gente compara com o hallux. Tá? E também o nosso dedo mínimo, que teria que ter um alinhamento aqui com o quinto metatarso, ele vai ter um alinhamento um pouco diferente. Então, a tendência do dedo mínimo é fazer esse movimento aqui para dentro. E a tendência
do hálux, que é do dedão, é ele vir para baixo desse segundo dedo aqui, tá? Como nós vimos na imagem anterior. Então, como é que a gente soluciona isso aí? Se a gente quer melhorar o alinhamento aqui do metatarso com o dedão, que é o hálux, a gente tem que começar a fazer um exercício de abertura dos dedos. Eu vou passar o vídeo aí. Desculpem, deixa eu só colocar aqui. Opções de seta visível. Então eu vou colocar o play aí para a gente poder ver. E esse é o exercício que a gente vai ter que fazer de abertura dos dedos e depois a gente volta de novo para a posição. Então, o ideal é a gente fazer isso aí algumas vezes ao dia, tirar o sapato e fazer esse exercício de abertura e fechamento tanto do dedão quanto do dedo mínimo. A outra forma também de trabalhar essa musculatura é a gente entender que no calcanhar, nessa parte de trás aqui do calcanhar, tem a inserção da panturrilha, que é a famosa batata da perna, através de um tendão. Esse tendão é um tendão bem espesso, bem forte, né, que é o tendão, alguns conhecem como tendão de Aquiles, mas ele hoje em dia é chamado de tendão do calcâneo, porque ele se insere aqui no calcanhar. O músculo que vai abrir o dedo, o hálux, o dedão do pé, vai ser esse daqui, que é o abdutor do hálux, ele vai abrir o dedo. E a musculatura que vai trabalhar a panturrilha para poder executar o movimento de alavanca, de empurrar o nosso corpo, vai ser a musculatura da panturrilha. Então eles compartilham de um mesmo tendão, que esse é o tendão do calcâneo, e depois vai vir a parte alta aqui da panturrilha, que a gente chama de gastrocnêmios, antigamente chamado de gêmeos, e eles vão se inserir, esse músculo vai se inserir aqui no joelho. Então, essa musculatura da panturrilha vai até o joelho e esse músculo aqui que a gente chama de sólio vem só até essa região. Então ele não atravessa a articulação do joelho. São músculos que vão impulsionar o nosso corpo, então o ideal também é aquecer essa musculatura. Nessa parte de trás aqui nós vamos ter os músculos que vão dobrar os dedos, então eles vão flexionar os dedos, que é o flexor longo do dedão, do hálux, o flexor dos dedos longo também, e a gente vai ter uns flexores que ficam embaixo do pé, que são os flexores curtos do pé, que também são muito importantes de serem aquecidos e de trabalhar essa mobilidade dessas articulações. Aí nós podemos ver aquela estrutura de amortecimento, que é um tecido conjuntivo, que a gente chama de fáscia plantar. Algumas pessoas já devem ter passado pela situação incômoda de ter que sofrer com uma fascite plantar. Então, é um processo inflamatório dessa região por uso excessivo, mas em alguns casos a gente não tem explicação, pode ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que não pratica atividade física, e de repente essa fáscia ela perde essa elasticidade. Como é que a gente faz para melhorar isso? Vai fazendo um trabalho botando o pé, passando o pé numa bolinha de tênis, por exemplo, que ajuda a relaxar essa musculatura também do assoalho do pé, da parte de baixo do pé, e depois tem que alongar essa musculatura. Então, com o alongamento e com a bolinha, esse tecido vai ganhando de novo elasticidade. O que não pode fazer? Forçar demais o pé a ponto dessa fáscia continuar inflamando, porque isso aí pode depois gerar uma tração excessiva, um esporão de calcânio, pode gerar também uma ruptura dessa fáscia. Então o ideal é continuar movimentando, mas também fazer o trabalho de prevenção, que é colocar uma bolinha embaixo e alongar os dedos. Já quando a gente tira, essa aqui é uma imagem um pouco mais profunda, quando a gente faz a retirada dessa fáscia plantar, a gente consegue perceber esses músculos que eu falei, que são os músculos flexores curtos dos dedos. Eles também são músculos super importantes para fazer a garra. Quando a gente vai subir, fazer uma subida, que a gente encosta o pé no chão, a tendência é que para melhorar esse contato no solo, o nosso dedo faça uma garra. Então o sapato que está muito apertado, quando a gente faz essa garra apertada, a tendência é começar a comprimir essa região dos nervos aqui embaixo do pé, e aí pode ocasionar um negócio chamado neuroma de Morton, que às vezes dá uma alteração de sensibilidade nesse segundo dedo, dói, incomoda e faz calosidade nessa região também. Já essa parte lateral daqui, que é o abdutor do dedo mínimo e o abdutor do hálux, que são aqueles músculos que vão abrir o nosso pé e posicionar melhor o nosso pé no solo. Essa pisada aí, quando a gente vai caminhar, a primeira imagem aqui, ela vai ser uma imagem onde nós vamos ter o contato, numa caminhada, o contato do calcanhar,
Depois a gente vai ter o contato do calcanhar à lateral do pé, então o nosso pé vai entrar em contato. Depois nós vamos encostar o dedo, os dedos, né, todos os dedos. Depois só a parte de baixo do pé, junto com os dedos, com a parte mais da frente. Depois a última coisa a sair vai ser o hálux. Então o hálux tem que estar muito bem posicionado para poder fazer esse impulso final aí do solo, que é o descolamento do pé, para iniciar uma fase de balanço, que é enquanto uma perna está saindo do solo, a outra está se mantendo no solo. Então o exercício para a gente poder melhorar isso aí, é um exercício que a gente vai fazer uma força com a ponta do pé, a gente vai fazer uma flexão plantar para poder realizar esse aquecimento. Qual a importância disso? A gente vai fazer o exercício em um tempo para subir, então vamos usar um tempo, um para subir e 6 tempos para descer. Desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, na posição neutra, com 15 graus e com 45 graus de rotação do pé. Vou passar o vídeo aí para a gente poder conferir juntos. Então essa é a posição neutra, fico na ponta do pé e desço em 6 tempos. Então subo em um tempo, desço em 6 tempos para as 3. Faço uma rotação lateral dos pés, trabalho o mesmo movimento e faço uma rotação interna dos pés e faço o mesmo movimento. Então isso vai ajudar para que a gente consiga trabalhar a parte lateral, a parte média do pé e a parte interna de todos esses músculos e articulações. Então isso aí pode ser um aquecimento, pode ser também um trabalho preventivo, em especial no longo prazo. Se quiser botar um peso, por exemplo, e fazer exercício com peso fazendo isso, pode fazer também. Mas o peso do corpo ele já é o suficiente para a gente melhorar essa mobilidade, o fortalecimento e a elasticidade desses tecidos do pé. Esse daí é o próximo, são exercícios de estabilidade. Então vou passar o primeiro vídeo. Essa é uma visão lateral. Então o movimento é ficar na ponta do pé e voltar controlando o movimento. Isso é um trabalho de treinamento neural, a gente tem que entender, né, um treinamento motor. E depois a evolução disso daí, depois de umas 3, 4 semanas, fazendo o primeiro exercício e fazendo esse segundo exercício de ficar só na ponta do pé, ao final a gente pode começar a executar os movimentos de salto, que a gente chama de pliometria também, quando você salta, acomoda o pé no chão e salta logo em seguida. Esse movimento é o mesmo, o joelho tem que estar semiflexionado já para gerar essa instabilidade lateral. Vocês podem ver que meu joelho treme um pouco ali quando eu faço esse movimento. Então, nas 2, 3 primeiras semanas a gente não faz o salto, depois da terceira semana a gente começa a realizar esse movimento de salto. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Educar é sempre a melhor prevenção. Muito obrigado. Se puderem e se gostarem do conteúdo, compartilhem com os amigos e mandem para pessoas que podem ter interesse nesse material. Um grande abraço, até os próximos vídeos.